Aleluias. Meus amados irmãos, abra conosco no livro de 1 João, capítulo 1, versículo de número 5. 1 João, capítulo 1, versículo de número 5. O tema da mensagem hoje é viver em verdade. Viver em verdade. Amém? Está lá o texto. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Amém? Só até aí, amado igreja, pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, não importa se nós vamos ferir alguém falando a verdade, seja a esposa, seja o marido, seja os nossos filhos, seja os nossos sobrinhos, nossos amigos, mas a igreja tem que viver em verdade, porque quando você vive na verdade, você está vivendo em Jesus, porque Jesus é a verdade. Então nós temos que viver em verdade, porque às vezes a pessoa, para consertar alguma coisa, ela precisa omitir ou mentir para poder agradar A ou B. Então ela já foge dos princípios cristãos. É preciso que a gente, mesmo que doa em cada um de nós, mas nós precisamos sempre aplicar a verdade, porque nós temos que ficar na verdade, como Jesus é a verdade, sempre andou na verdade. Irmãos, nós lemos aí, então, que o nosso Deus, Ele é luz. Ele é luz. Então, se Deus é luz, o inimigo é trevas. Porque tudo Ele é oposto de Deus. Se Deus é amor, Ele é ódio. Tudo o contrário. Se Deus traz alegria para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa família, Ele traz tristeza. Então, amados, nós devemos ficar na luz conforme Jesus está na luz. Não importa o momento adverso que estamos enfrentando, não importa se talvez você olha para um lado, uma pessoa que nunca frequentou a igreja, que talvez que nunca abriu a Bíblia para ler um versículo, se ela está bem financeiramente, se ela está bem no seu relacionamento com o seu marido, com a sua família, e você que é um dizimista fiel, você que lê a palavra de Deus, você que fala com Deus, você ouve Deus falar com você, e do seu lado parece que está indo tudo errado. Às vezes acontece isso, às vezes a pessoa naquele momento de dificuldade, no momento de tristeza, tamanha angústia ela está passando naquele pedaço, um pedacinho que às vezes é amargo da nossa vida. A pessoa fala, por que essa pessoa está acontecendo assim, e eu que faço isso estou passando por isso? Irmãos, isso aí é o trabalhar de Deus. Nenhuma batalha daquelas pessoas, dos nossos irmãos no passado, que eles enfrentaram e venceram, antes disso, eles passaram por dificuldades, mas tiveram que jejuar, tiveram que consagrar e buscar a presença de Deus, e Deus pelejou por eles e ganhou aquelas batalhas, todas as batalhas que eles enfrentaram. Mas eles passaram por sufoco, tiveram que fazer isso, fazer aquilo, tiveram que jejuar, tiveram que se consagrar, tiveram que buscar intensamente ali, pedir perdão a Deus em certas batalhas, confessar os pecados, para que Deus agisse. Irmãos, o nosso Deus é luz. Então o que Ele faz? O quê? Ele nos faz enxergar os perigos que ficam nos rondando todos os dias, em todas as áreas. Às vezes você tem um dia maravilhoso lá embaixo, você chega na sua casa, tem um problema. Às vezes você tem um dia ruim lá, você chega na sua casa, tem uma vitória. Às vezes você tem vitória na sua casa e lá fora. Então, é o trabalhar de Deus. Irmãos, enquanto a gente estiver por aqui, a igreja, o rebanho, os escolhidos, separados por Deus estiver aqui, nós vamos passar por lutas, por perseguições.
Senhor Jesus deixou bem claro isso, deixou avisado para nós. Irmãos, o Senhor nos faz enxergar a nossa própria vida. A nossa própria vida. Às vezes nós enxergamos o problema que está acontecendo no Rio de Janeiro, São Paulo, fora do Brasil. Mas às vezes nós não enxergamos a nossa própria vida. Nós parece que nos furtamos de olhar para dentro de nós, enxergar que nós precisamos melhorar em muitas áreas da nossa vida. Como liberar um perdão rapidamente, como proceder em certas situações. Tem hora que a gente quer explodir rapidamente e resolver aquilo com a explosão, mas não é, talvez é hora de ficar em silêncio. Jesus, sendo um justo, ele foi levado ao matadouro, ou um monte chamado caveira, como a ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Ele não gritou, eu sou inocente, bandido é aquele ali ou aquele lá. Não. Ele ficou em silêncio, ainda buscando forças lá no fundo do seu íntimo. Ainda fala, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E às vezes ele não perdoa um vizinho, que o filho dele entrou lá e pegou uma bola lá no seu quintal, porque ele entrou lá no seu quintal, tinha que ter te pedido. Certo, é certo você reclamar, mas tem a forma de você reclamar. Porque nós estamos aqui para fazer a diferença, nós somos luz do mundo e sal da terra. Você não pode chegar e falar, seu filho fez isso e isso e isso, e ir soltando qualquer tipo de palavra em cima daquela pessoa, porque você é uma referência espiritual naquela rua onde você mora. Por mais que as pessoas não falem com você, mas eles reconhecem, porque vê você saindo com a Bíblia debaixo do braço, eles vê você vindo para a igreja, voltando da igreja, vê você cantando louvores, vê você abençoando as pessoas. Às vezes eles não comentam nada, mas eles estão nos observando 24 horas por dia. A nossa roupa, o nosso sorriso, se é o sorriso de cristão é diferente dos outros? Você pode dar aquele sorriso no portão, conforme a gente vê por aí? Não, até para isso vocês tomam conta. Olha lá, fulana está fazendo isso, olha o sorriso, está dando cada uma gargalhada lá na esquina. Eles acham que a gente também tem que ser uma pessoa diferente, de outro mundo, de outro planeta, não tem que fazer tudo diferente, não é assim não. Nós somos um povo muito mais alegre do que eles pensam. Muito mais alegre. Nós temos muito mais felicidade do que eles. Nós temos muito mais alegria do que eles. Porque a alegria, a felicidade, carinho, amor que tem em nós é verdadeiro, aleluia. Porque vem da parte de Deus. Então, amados, nós precisamos enxergar nossa própria vida. Se eu estou agindo de tal maneira com os irmãos, eu preciso mudar. Eu preciso ser carinhoso com a igreja. Eu preciso receber o carinho da igreja. Eu preciso orar para a igreja. Eu preciso receber a oração da igreja. É um fortalecendo o outro. Aqui dentro todos nós somos iguais perante o Senhor, até aqueles que estão lá fora. Só que nós estamos visando a vida eterna, enquanto outras pessoas ainda não foram, seus olhos não foram espirituais, não foram abertos para poder também caminhar para lá. Mas nessa noite, você que está nos assistindo pela rede social, eu te falo que tem jeito. Ainda tem jeito. O tempo está pouco, o tempo está apertado, mas tem jeito. Teve para nós aqui dentro, tem para eles lá fora também, ainda. Mas esse tempo está pouco, esse tempo está acabando. Irmãos, tem pessoas que estão enfiadas no fundo do lamaçal, mas lá no fundo mesmo, andando literalmente nas trevas, não enxergam um palmo na frente do seu nariz,
mas não conseguem enxergar isto e acabam mentindo para ele mesmo. Você pergunta, você está bem? Estou muito bem. A pessoa não consegue dormir, a pessoa só consegue dormir ingerindo bebida alcoólica, a pessoa vira para um lado e para o outro, não consegue dormir, é angustiada, é uma pessoa triste. Mas você pergunta, você está bem? Não, está tudo muito bem. Está tudo muito bem, mas não está. E você, pelo semblante dela, você sabe que não está bem. Mas ela está falando, ela está mentindo para ela mesmo. Porque talvez você está perguntando que você quer ajudar. Diferente das pessoas que perguntam para criticar. Você quer ajudar ela em oração. Se chegar na igreja, irmão, tem uma colega minha, uma vizinha minha que precisa de oração, Deus sabe quem que é, para não expor aquela pessoa. Então vamos orar para essa conhecida minha. Deus sabe quem que eu estou falando, que eu conversei com ela hoje. Eu senti uma tristeza muito grande na vida daquela mulher, na vida daquele homem. Vamos orar por eles. Então, amado, mas a pessoa, ela mente, fala que está tudo bem. Aí você começa a imaginar assim, será que eu que estou vendo coisa onde não existe? Irmãos, João, nesse mesmo livro aí, versículo 6, capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Nós estamos falando que tem comunhão com Deus, nós temos comunhão com Deus, aleluia. Mas, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Nós estamos mentindo para o povo, estamos mentindo, mas para Deus a gente não consegue mentir. Nós é que estamos falando para as pessoas que temos comunhão com quem? Com Ele, com quem? Com Deus. E andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas será que o Senhor não conhece o coração de cada pessoa que está sentada aqui? Claro que conhece. Claro que conhece. Irmão, precisamos ficar na luz, sempre falando conforme Ele está na luz. Quando, porém, andarmos na luz, nós temos uma outra visão da vida. Nós enxergamos a nossa família. Nós enxergamos os problemas que ficam nos rodeando todos os dias. Nós enxergamos os nossos erros. Será que todo mundo aqui só faz as coisas certas? Será que todo mundo aqui, toda vez que vai falar, só fala aquilo que tem que falar? Estou falando aqui dentro da igreja e principalmente lá fora. Aqui dentro é mais fácil. Porque você vai falar com uma pessoa cheia do Espírito Santo e a pessoa vai entender o que você está falando. Mas e lá fora? Que a pessoa talvez vai te questionar. Que Deus é esse que você serve? O céu não existe, o inferno é aqui mesmo. Morreu, acabou. E aí? Então, amados, nós temos que estar preparados para dar essa resposta biblicamente. Então por isso nós devemos meditar na palavra de Deus, que aqui a Bíblia, ela aberta, ela verdadeiramente é a boca de Deus, aleluias. Aqui tem resposta para essas pessoas que perguntam isso, para essas pessoas que estão andando, rodando aí sem direção, estão verdadeiramente cegas espiritualmente falando. Irmãos, aí a tendência é buscarmos consertar o que está errado. Buscar com quê? Com sabedoria, com comunhão com Deus. Senhor, nessa área eu preciso de melhorar. Eu tenho orado pouco e o Senhor tem me ajudado muito. É preciso a gente reconhecer isso, os nossos erros. Senhor, me ajuda a entrar na igreja e a conversar com os irmãos. Eu entro, sento lá, está tudo na paz, mas eu quero chegar na igreja e ser uma pessoa que as pessoas olhem para mim e vejam a luz do Espírito Santo brilhar na minha face. O que eu preciso fazer? Pode conversar com Deus que Ele vai te falar.
Porque tem pessoa que entra na igreja, ela entra lá, escuta para lá e sai para lá com a cara fechada, e você não sabe o que está acontecendo com aquela irmã. Às vezes fica até com medo de perguntar o que ela está passando, não por você ficar sabendo da vida dela, mas por você ajudar ela em oração. Irmãos, o segredo é sermos humildes na presença do Senhor, é concordar que precisamos melhorar em certas áreas da nossa vida. Eu quero melhorar em muitas áreas da nossa vida, da minha vida. Eu creio que também os irmãos, mas eu preciso melhorar nessa área. Eu preciso entender essa... Mas às vezes a gente fala isso, mas a gente fala assim, eu só vou melhorar, quando é o casal, se ela melhorar primeiro. Ela também tem que melhorar isso e isso. Não, irmão, isso é individual. Se você melhorar e a pessoa do lado não melhorar, o importante é que você está fazendo a sua parte. É coisa pessoal. Você não tem que transferir para o outro também não, para a sua melhora chegar aqui. Você não tem que transferir para outra pessoa não. Você tem que começar a buscar o Senhor, comunhão com o Senhor, ficar em santificação sem a qual ninguém verá Deus. Mas eu não tenho que pensar o que A ou B está fazendo não. Eu estou fazendo a minha parte. Está ficando unido, abraçado com o Senhor Jesus, sem importar do que o irmão está fazendo. O irmão não orou hoje, eu também não vou orar. O irmão também não está conseguindo, eu também não vou conseguir. Nem é assim que funciona. Cada um vai receber o seu galardão de acordo com as suas obras, diz a palavra do Senhor. Irmãos, nós sabemos que os humildes serão exaltados. Está escrito, os humildes serão exaltados, aleluia. O segredo é andarmos na luz conforme Jesus está na luz e Ele é a própria luz. Jesus é a própria luz, é a luz do mundo, é Ele. Não é esse sol aí não, não é a lua não, é Ele. Ele é a luz do mundo. Então, amados, João, vamos ver o versículo 7 aí, Jonathan, seguindo aí. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Está vendo o que a luz faz? A luz faz a igreja ter comunhão um com os outros, e lá fora também. Naquilo que for necessário, naquilo aonde cabe a gente falar alguma coisa, nós precisamos dar a nossa opinião de cristão, dar a nossa opinião vindo da parte de Deus, para ajudar. A gente sempre pode estar entrando em algum caso, alguma conversa, mas para acrescentar, falando das coisas de Deus, não entrar para colocar lenha na fogueira e fazer fofoca, fazer intriga, fazer confusão, mas entrar sim com palavra de sabedoria, porque o Senhor, através do Espírito Santo, nos traz sabedoria. Quem não tem, peça a Deus, diz a palavra do Senhor. Então, amados, o segredo é andarmos na luz. Ficar na luz é ter os nossos pecados purificados. Quem está na luz, nossos pecados são purificados, nós somos limpos pelo sangue do Senhor Jesus. Vale a pena, irmãos. Vale a pena. Nós sabemos que é uma trajetória que nós estamos aqui. Nós não sabemos até quando vai ser isso, até quando nós vamos ficar aqui, se nós vamos viver de hoje para amanhã, se nós vamos partir agora, nesse instante. Nós não sabemos se vai ser essa madrugada, vai ser amanhã, se vai ter arrebatamento hoje, se vai ser amanhã. Nós sabemos que está próximo, mas não podemos afirmar que é agora. Podemos não, mas nós devemos estar preparados. Nós temos que estar preparados, porque a hora que for acontecer o arrebatamento, ou a nossa saída daqui individual, nós temos que estar preparados. Tem pessoas, irmãos, que ela às vezes não está preparada, mas é um escolhido do Senhor. E às vezes ela passa mal, vai para o hospital, o Senhor não leva ela por misericórdia, ela fica ali uma semana internada, consciente, e ali Deus trata com ela uma semana, fala, está melhorando, está reagindo, o estado dela está estável.
Deus está conversando, Deus está tratando com ela. Aí quando passa uma semana, ou talvez uns 10 dias, a família tem uns volta para casa renovado, restaurado. Outros, Deus, depois daquela semana de tratamento, Deus recolhe, porque aí se encaixou tudo aquilo que a pessoa precisava consertar. Como não deu para ela fazer aqui andando para um lado e para o outro, ela é levada para o hospital, Deus trata com ela lá dentro daquele hospital. Irmão, Deus tem a forma de tirar os seus daqui no tempo. Se a pessoa não tiver da forma que Ele quer, Ele leva para onde quiser. Ou talvez, se não for a pessoa, é um parente da pessoa, um filho da pessoa. Deus, Ele é estrategista. Deus sabe, irmão, como está a sua vida na sua casa. Se você tem alegria de voltar para a sua casa, se você tem alegria de encontrar com a sua família, se você tem alegria de chegar no seu trabalho, Deus sabe. Se você tem alegria de vir na igreja, você vem aqui por adoração a Deus ou por obrigação. Tem gente que vem obrigado para a igreja, eu preciso ir, o pessoal sabe que eu sou da igreja, se eu faltar, os irmãos vão começar a ligar lá para casa. Cadê o pastor Moisés? Tem uma semana que ele não aparece lá, alguma coisa está acontecendo. Aí o pastor Moisés vem aqui por obrigação, quando estou com vontade de vir aqui, mas ninguém sabe de nada, eu venho aqui por causa dos irmãos, para não falar de mim. É assim que funciona? Não. Eu tenho que consagrar a Deus, orar a Deus, buscar intensamente a presença de Deus na minha vida, para que eu possa ter a força de abrir a boca e Deus falar através de mim. Eu não posso falar o que eu quero com vocês, porque não vai acrescentar nada na vida de vocês. Eu preciso falar para a igreja aquilo que Deus mandar eu falar, aleluia. E às vezes dói. Tem um ditado que diz que a verdade dói, e dói mesmo. Quando você fala a verdade para a pessoa, dói, mas tem que falar a verdade. Irmãos, ficar com a lâmpada acesa é fácil? É uma pergunta. Ficar com a lâmpada acesa é fácil? Não, não é. Os problemas, as lutas, vão tentando de uma forma ou de outra apagar essa lâmpada ou ofuscar essa luz, mas o Senhor está sempre nos fortalecendo e nos mantendo com a lâmpada acesa, aleluia. A lâmpada da igreja precisa ficar acesa continuamente. Precisa ficar com a lâmpada acesa, e ela é acesa, permanece acesa através de orações, de jejum, de passar a noite orando, de passar a manhã cantando louvor, de buscar a presença de Deus de alguma forma. Nós não podemos nos calar, nós não podemos não ter tempo para Deus. Nós temos tempo para tantas coisas, mas às vezes não temos 10 minutos para falar com o nosso papai querido, e ele fala para nós 24 horas por dia. Você vai qualquer coisa que você vai fazer, Deus fala com você, vai lá. Aí se der um probleminha, Deus assim, fala desse jeito. Assim, vai desse jeito, vai orando, porque o negócio lá está complicado. Deus vai falando com a gente, Espírito Santo, o dia inteiro. Você vai tomar uma decisão, né? Então você coloca Deus na frente, porque você sabe, se você for lá naquela decisão que você vai tomar, se você for sozinho, se Deus não for com você, você vai perder. Então, amados, o Senhor está sempre nos fortalecendo. A nossa vida, às vezes parece um limão, aqueles bem azedo mesmo, amargo. Tamanha angústia que você está passando, meu irmão, tamanhos problemas que você vem enfrentando dentro da sua casa, ou no trabalho, ou no dia a dia, ou talvez financeiros, e a sua vida parece amarga, e você às vezes começa até a pensar, assim, o que eu estou fazendo na igreja? Cadê o meu Deus? Será que o meu Deus existe? Às vezes você põe em xeque a existência de Deus. Ah, pastor, você está falando heresia? Não, irmãos. Tem gente que está passando dificuldade muito grande, que até o ímpio fala assim, mas cadê o Deus dele? Ele está passando isso, até a casa dele, a justiça já mandou buscar. Mas se você continuar a observar aquele irmão, e ele continuar com a fé que ele tem, você pode ver, mandou buscar, mas Deus deu uma casa para ele em outro lugar, aleluia. Já cansei de ver testemunho desse jeito aí, meus irmãos.
Então, às vezes a nossa vida é dessa forma. Mas, e ali, você começa a espremer o limão que já está amargo, você começa a espremer, né? E ali, você acrescenta nele um pouco de água, e acrescenta nele um pouco de açúcar, ele já vira uma limonada e já dá para beber. Você está entendendo que às vezes precisa dar uma ajeitada naquilo que está acontecendo, naquilo que está amargo, naquilo que está te machucando. É preciso você dar uma ajeitada. Quer dizer, passando isso para a vida espiritual, é preciso você buscar mais a presença de Deus, é preciso você ter mais comunhão com Deus, é preciso você dar uma ajeitada na sua vida espiritual, sempre mantendo a sua fé firme no Senhor Jesus Cristo, aleluia. E às vezes é preciso fazer isso. Mas às vezes nós somos espremidos, conforme o limão que nós demos exemplo aqui, mas já existe um ingrediente dentro de nós, que não é água e nem açúcar, mas é a existência do próprio Deus dentro de nós para fazer essa diferença. É a presença de Deus dentro de nós para tirar toda a amargura, para tirar toda a incerteza, para tirar toda a insegurança. O Senhor está dentro de nós, irmãos. Você não anda sozinho, você está acompanhado, mesmo que você não veja Deus, e às vezes você está tão ali atarefado com as coisas, que você não senta a presença de Deus, Ele está com você, aleluia. Tem que ter fé, buscar fé, da onde que você não tem, parece que você não está vendo a fé, mas ela está com você. Porque você é escolhido do Senhor, você é ungido do Senhor, você é a igreja do Senhor, aleluias, glória a Deus. Irmãos, o Senhor te fala nesta noite, levanta-te. Tem gente aqui prostrado, tem pessoas aqui que não estão aguentando nem orar na sua casa mais, porque está com problema na sua casa, está com a luta na sua casa, talvez seja batalha espiritual, talvez seja financeiro, está passando problema com cartão de crédito tem que ter cuidado, irmão, ele facilita muito a vida da pessoa, mas nós também temos que fazer a nossa parte de administração, nós temos que administrar a nossa vida financeira. José, lá no Egito, ele falou 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vacas magras, e assim de espiga cheia e espiga vazia, 7 anos. Ao faraó falou: o que é isso aí? O que significa isso? 7 anos de muita fartura, depois miséria. Então, isso chamava-se o quê? O que tem que fazer? Vamos fazer, parece que era celeiros, mas tinha um outro nome que eles colocavam, não sei se é a cidade, celeiros, para guardar, armazenar ali, né, o trigo, e fazia as capas, guardar o que eles precisavam ali, para poder, quando viesse o tempo de escassez, eles tinham onde tirar. Então isso chama administração. Assim devemos administrar nossa casa. Você ganha R$1.500, você tem que fazer conta de quê? Você tem que fazer conta de gastar praticamente uns 30% a 40% disso aí com certas coisas. Fora disso é para pagar a conta. Agora a pessoa ganha R$1.500, ela gasta R$5.000. E ela faz a conta: não, vou pagar a prestação X por mês. E se aparecer um remédio para comprar? Se aparecer uma enfermidade, se uma parede cair? Ah, pastor, você está falando que vai acontecer? Não, mas nós temos que andar, fazer, quem administra as coisas aí, que tem loja, que tem firmas, que tem, igual eu trabalho lá, no meu serviço lá, tem que administrar. Porque se faltar, é um cano que fura, é uma televisão que queima, né? Então você tem que ter um dinheiro extra para aquilo. Aí talvez está na hora até de você usar o cartão. Mas tem gente que vai passando, que vai buscar uma pizza, não está vendo, não está tirando dinheiro, só tira o cartão. Aí compra a pizza, compra Coca-Cola, compra o frango, compra isso, compra aquilo. Irmão, a verdade dói. Se alguém está fazendo errado, vai lá, pega a pizza, bendita a pizza, leva só a pizza embora, porque depois a conta vai chegar.
A conta vai chegar. Naquele dia você passou o cartão, mas no dia que a conta chegar, você vai ter que entrar com dinheiro mesmo. Tem que entrar com dinheiro para pagar. E às vezes aquilo vai subindo aquela coisa. Vou pagar só o mínimo. Aquilo é o maior erro da vida da pessoa, pagar só o mínimo. Aquilo vai dobrando, depois chega um limite, você está lá no PROCON, resolvendo a situação. É verdade? Os irmãos estão entendendo? Como é que Deus fala? Deus fala. Deus fala com Moisés, fala com a esposa do pastor Moisés, e fala com cada um aqui dentro. Temos que administrar. Irmãos, o Senhor te fala nesta noite: levanta-te. Levanta-te. Você está prostrado porque você não está vigiando. Levanta-te. Levanta a cabeça, eu sou contigo. O Senhor está te falando nessa noite: tem de bom ânimo. Quem está com Jesus pode ter bom ânimo, sim, porque Ele é conosco. O Senhor sempre fala assim: levanta e tem bom ânimo, que eu sou contigo, por onde quer que tu andares. Falou com Josué, fala com a gente. O próprio Senhor Jesus passou por isso, passou por uma amargura muito grande, passou por um processo, literalmente, aconteceu isso na vida dele. Isaías 53:5. Vamos ver o que está escrito lá. Os irmãos já conhecem, só para a gente entender a nossa vida aqui. Mas ele foi ferido por causa das nossas, não é dele não, das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz para nós, estava sobre ele, que era inocente. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele fez isso tudo por nós, que não somos merecedores de nada disso aí. Muitas pessoas que estão aqui dentro, às vezes até o pastor Moisés é ingrato com Deus, porque Deus dá o de melhor para nós. Deus, só da gente estar aqui, irmãos, é uma bênção muito grande. Quando a gente dá exemplo de que pessoas estão lá no hospital recebendo soro, transfusão de sangue, né, e outros mais tipos de doenças que estão lá no hospital lá, você vê o quanto Deus tem sido bom para conosco, aleluia. A gente não está lá naquela situação e nem de acompanhante de alguém da nossa família lá. É uma tristeza muito grande, é uma insegurança muito grande, porque nós já sabemos, aqueles médicos que estão lá são pessoas que estudaram, formadas, Deus abençoe eles, a medicina também é constituída por Deus, mas a resposta final de qualquer tratamento que está lá, pode ser de uma dor de barriga, é de Deus. Se aquela pessoa sair de lá, vir para casa, ou sair de lá e ir para o sepulcro, a resposta vem de Deus. O tratamento é de Deus. O médico está lá e vai fazer o possível para salvar aquela pessoa, mas tudo isso é com a permissão de Deus. Se Deus não quiser, nenhuma dor de barriga, que os médicos não cuidam da pessoa. Quantos casos aqui você já ouviu aqui? Fulano deitou e dormiu, morreu igual um passarinho. Porque o Espírito com letra minúscula, ele vem da parte de Deus. Então, se Deus fizer assim, ó, tirar o Espírito que está em nós, é emprestado, vamos dizer para você entender. Ele tirar o Espírito, você morre. Você deita no outro dia, pastor Moisés já está lá com Isaías, com Ezequiel. Nós estamos lá em cima, tocando uma prosa. Falei assim: que bênção, que lugar maravilhoso. Já foi embora o pastor Moisés, já foi embora, porque o Espírito de Deus é dele, então ele tira. Agora tem pessoas que têm que passar lá no estreito, até talvez não porque, devemos colocar isso aí com muito cuidado, não porque aquela pessoa é ruim, talvez para tocar em alguém da família que não é convertido. Está entendendo, irmão, como é que Deus trabalha? Talvez é por causa da pessoa, mas talvez é para tocar em alguém da família. Puxa vida, a minha mãe está lá internada, né? O meu irmão está lá internado, meu irmão era bom para mim, meu Deus, salva o meu irmão, ajuda o meu irmão, né? Aí é que vai ver. Então a pessoa tem que ir lá primeiro. Às vezes Deus usa isso e às vezes leva a gente também para lá. Então usa o irmão ou usa a gente. Deus é Deus. Então, amados,
A profecia que nós estamos falando aqui, essa de Isaías aí, ó, que ele foi moído, isso aí já aconteceu. Mas Jesus, o quê? Ele venceu, ele mesmo doendo ali, ele foi caminhando, carregando aquela pesada cruz, tinha hora que ele se arrastava, mas ele foi o quê? Ele foi prosseguindo para se cumprir aquilo que foi determinado por Deus fazer, que era salvar a humanidade. Como ovelha muda, foi levado ao matador e não abriu sua boca para reclamar de nada. Um homem inocente, ali derramou sangue inocente por mim e por você, meus irmãos, aleluias. Nós devemos ser gratos ao Senhor, não é escancarar, acabar com as igrejas, pregando heresia, fazendo show dentro de igreja, fazendo isso. Não, devemos pregar a palavra genuína, a palavra verdadeira do Senhor, aleluias. Nós não estamos aqui para brincar, não. Se a gente quiser ver algum show, você vai ver lá na televisão na sua casa, ver no YouTube, ver alguma coisa. Mas quando você está dentro da casa de Deus, é para ouvir a palavra de Deus, a palavra verdadeira, sair cheio do Espírito Santo daqui de dentro, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Não parem, meus irmãos, não parem. Nós sabemos que a luta é grande. A luta é árdua, a luta nos faz sofrer, a luta às vezes nos deixa angustiado, nós, a nossa família, mas a vitória que Deus tem para a gente é muito grande, aleluias, é muito grande, o nosso Deus é muito grande para cuidar de nós, aleluias, de todos nós, aleluias, amados. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós devíamos viver na verdade, nós devemos viver na verdade e em verdade. João 1,8, vamos ver o que está escrito lá, para os irmãos terem maior entendimento, o que Deus está falando para a gente aqui nessa noite. 1 João 1,8, glória a Deus. Se dissermos, um alerta, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Está vendo, irmãos? Quantas pessoas falam que não peca, quantas pessoas falam que não tem pecado. Irmãos, se você falar e pensar aí agora, esse pastor Moisés, ele é chato demais, viu? Se você pensar, você está pecando. Se eu pensar aqui, eu falo assim, a igreja devia estar cheia aqui. Tomara que aquele pessoal ficou em casa, a televisão deles ficou em casa lá vendo a televisão, queima a televisão todo mundo. Eu estou pecando. Então está lá escrito, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, porque a Deus ninguém engana, e não há verdade em nós. Às vezes as irmãs cantando aqui, né? Já vou dando a nota de uma vez, senão as irmãs vai falar que eu estou julgando elas, nem se não estou dando um exemplo. É nota 1000, não é 10 não, nota 1000 para as irmãs, que estão adorando o Senhor com alegria, né, com coração, com interesse de coração, então, em toda a sua plenitude. Então, a gente vê que o louvor é um louvor suave, que verdadeiramente tem chegado ao trono do Senhor. Então, mas se eu tivesse sentado lá atrás, assim, a irmã fulano de tal está desafinada. Uai, ela está dando o melhor dela, ela está fazendo o melhor para Deus, ela está aqui. Conforme talvez tem pessoa que tem a voz muito boa, até canta bem, mas não vem cantar. Eu não agradecer ao Senhor. Então, amados, então a que está aqui na frente, cantando, talvez não tenha uma voz muito boa, mas está aqui adorando o Senhor, com certeza o galardão está chegando uma pedrinha, seu galardão, irmão. Está chegando uma pedrinha. Eu vejo as irmãs aqui mexendo aqui para cantar aqui, eu falo assim, elas vão adorar o Senhor e eu vou ajudar aqui atrás. Às vezes eu estou lá no escritório, estou montando mensagem, mas aí vem um louvor, de repente aquele louvor já muda um versículo na pregação, que eu estou ajeitando lá dentro do escritório, você vem com ela prontinha, o esboço. Mas no caminho de lá para cá vai mudando alguma coisa, às vezes muda tudo, aqui na hora, conforme aqui já mudou, aqui agora já mudou. Então, amados, nós vemos aqui que Jesus não está em quem pratica a mentira. Olha lá,
Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então quer dizer, Jesus é a verdade. Se nós mentimos, a verdade não está em nós, Jesus não está em nós. Que Jesus só está em quem pratica a verdade. A verdade. Então, amados, quem que é o pai da mentira? João 8,44. É o diabo. João 8,44. Aí não é 1 João, não, é João mesmo, 8,44. Quem que é o pai da mentira? É o diabo. Mas Jesus é justo. Jesus é justo nas suas decisões. Jesus é justo naquela decisão que ele vai tomar, e sempre a nosso favor. Vamos lá, 1 João capítulo 1, versículo 9. 1 João 1, 9. Estamos acabando aqui para a gente orar. Se a pessoa já errou lá, né? Aquela hora, se dissermos que não pecamos, mas não cumprimos de acordo com a palavra de Deus aqui. Deixa eu ler aqui o versículo. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas Jesus entra lá. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É só confessar, irmãos. Para que ficar enganando a si próprio, pecando, talvez em pensamento, ou pecando mesmo falando da pessoa com outra? É só confessar ao Senhor que Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. Se você, talvez hoje, julgou alguém, todo julgamento pertence ao Senhor. O Senhor, se você confessar Ele agora, o Senhor te perdoa. Senhor, perdão se eu fiz algo a alguma pessoa hoje durante o dia. Senhor, me perdoa. Estou falando com o Senhor aqui agora. Eu tenho certeza, já arriscou seus pecados, já não me lembro mais. Quando a gente fala com verdade, com inteireza de coração, do coração na sua toda a plenitude, na sua totalidade. Então, amados, precisamos confessar a Deus uma coisa que Ele já sabe. Confessar a Deus uma coisa que Ele já sabe. Ele sabe como foi da hora que eu acordei até agora. Ele sabe o que passou na minha cabeça. Ele sabe como está o meu coração. Ele sabe disso tudo, mas eu preciso falar com Ele. Eu preciso ser humilde, falar com Ele, pedir ajuda, pedir socorro, agradecer. Tem umas pessoas que estão pedindo ajuda, tem uns que já estão agradecendo, tem uns que estão entrando para o deserto, todos já estão saindo do deserto. Tem gente que gosta de estar no deserto, toda hora Deus põe ela lá no deserto. Ela gosta do deserto. Ela pensa que ela é camelo, toda hora está lá. Deserto é lugar de conserto. Para que toda hora está lá, gente? Vamos ficar firme aqui. Deus não quer colocar ninguém no deserto, não. A pessoa que com as suas próprias pernas, ela vai para lá caminhando, através de quê? De não praticar a justiça, de não andar na presença de Deus, de fazer as coisas erradas. Deus põe ela lá. É tratamento de Deus. Lá ela fica totalmente na dependência do Senhor. Por causa de quê? Água lá só se Deus quiser que aparece. Carne lá, Deus que mandava. E assim sucessivamente. O sol muito quente de dia, de noite faz muito frio, tinha que ter aquela coluna de fogo ali para mostrar o caminho e também aquecer o povo. Então ali é tratamento de Deus. Quantas pessoas que saíram do deserto, ficam um mês aqui fora, volta para lá de novo. Misericórdia. Misericórdia. Deus não se alegra com isso não. Deus não quer fazer isso com o seu povo não. Deus quer tratar a gente bem aqui fora do deserto, aleluia. Mas eles têm que levar lá para o povo aprender, aleluias. Irmãos, então nós precisamos confessar a Deus uma coisa que Ele já sabe, que são os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Nós precisamos confessar a Deus, mas precisamos também deixar de cometê-los novamente, precisamos deixar de praticar novamente aquilo que vinha corroendo a nossa alma, que vinha corroendo a nossa vida espiritual. Precisamos deixar isso de lado, porque quando você confessa a Deus, o quê? Ele te perdoa, a misericórdia dele é muito grande. E para fechar aqui, para a gente já orar, Provérbios 28, 13, para a gente já orar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Provérbios, capítulo 28, versículo 13.
O que encobre, esconde ela. As suas transgressões, esconde da igreja, do povo, mas de Deus não. O que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Está escrito lá. Mas o que as confessa e deixa de praticar aquilo, alcançará misericórdia. Aleluia. Está vendo, irmão? Quando você confessa e deixa de, não vou fazer isso aqui na minha, nunca mais vou fazer isso aqui, alcançará misericórdia. Mas aquele que não confessa, nunca prosperará, nunca. Pastor Moisés está amaldiçoando ninguém, está escrito na palavra de Deus. Então nós temos que ter uma vida na verdade, uma vida em Cristo Jesus, que Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai a não ser por Ele, vem ao Pai se não ser por Ele, porque Ele é o Pai, Filho e Espírito Santo, é um só, é a trindade divina, Deus é trino. Então, amados, que Deus te abençoe, que o Senhor possa ter falado com você nesta noite, mostrando que tem jeito, essa angústia que está em você, nessa noite você vai deixar aqui no altar de Deus. Esse problema que você está enfrentando na sua casa, está tirando o seu sono, você leva às vezes horas para dormir, para pegar no sono, o Senhor está tirando de você nessa noite, fala assim, coloca na minha mão, porque está na sua. Enquanto estiver na sua, você vai sofrer. Passa para minha. O Senhor está falando com você nessa, passa para minhas mãos. Como você vai passar o problema? Orando a Deus, pedindo que o Senhor entre com a providência na sua vida, nesse problema, nisso que está tirando o seu sono. Passa para as mãos de Deus. Deus é fiel e justo para te ajudar. Irmãos, e quando, sempre lembrando isso aí, eu ouvi isso uma pregação uma vez, eu achei muito profunda essa frase. Quando a gente já não aguenta mais abrir a nossa boca para pedir nada a Deus, nem agradecer a Deus, é nessa hora que Deus está falando conosco. É a hora que você está lá, chorando, naquela poça de lágrima, ali o seu coração parece estar saindo fora do peito, ou o coração todo rachado, de tamanha angústia, tamanho sofrimento que você vem passando, e você já não aguenta, não tem força para mais nada. É nessa hora que Deus está falando com você. É nessa hora que Deus está te pegando ali nas suas mãos e te colocando de pé novamente. Aí você vem mais forte, você vem mais cheio da unção de Deus, porque você foi lá no fundo. Então agora você sabe o caminho de não entrar lá novamente, porque Deus verdadeiramente tem cuidado de nós. Aleluias. Irmãos, lâmpada acesa, botija transbordante até em cima, em nome de Jesus. Feche seus olhos, fazer uma primeira oração para a nossa família aí no banco mesmo assentado, em nome de Jesus. E para essa pessoa que está nos ouvindo pelas redes sociais, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor maravilhoso, muito obrigado, meu Deus, por mais, meu Pai, essa noite de bênção, por mais essa noite, meu Pai, que o Senhor nos mostrou verdadeiramente que o Senhor é luz, e nós também devemos ser luz conforme o Senhor está na luz, meu Deus. Abençoa, meu Pai, essa irmã, abençoa esse irmão, enche a tua igreja com o Espírito Santo, derrama a tua unção sobre nós, meu Deus. Senhor, aquele problema, meu Deus, que parece impossível de ser resolvido, meu Pai, nós colocamos nas tuas mãos nessa noite, porque para o Senhor todas as coisas são possíveis, meu Deus. Abençoa, meu Deus, essa pessoa que chegou chorando, abençoa, meu Pai, essa pessoa que está, meu Pai, ansiosa, essa pessoa que está preocupada com aquele exame que ela fez, essa pessoa que está, meu Pai, preocupada financeiramente, meu Deus, entra com a providência, meu Deus, entra com resposta, meu Pai. Hoje é dia, meu Pai, da nossa vitória, hoje é dia da nossa bênção, hoje é dia, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, vai fazer maravilhas acontecer, meu Pai, no nosso meio, meu Pai. Abençoa essa pessoa que está nos assistindo, meu Deus. Toca nessa casa, toca nessa família, meu Deus. Senhor, venha tirar todo o mal dessa casa, meu Deus. Senhor, venha curar os enfermos. Senhor, venha, meu Pai, transformar, meu Pai, aquelas pessoas que não têm entendimento da tua palavra, Senhor. Toca, meu Deus, toca em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Abençoando, meu Deus, os sonhos, ó Pai, os planos, o casamento, a família, meu Pai, livrando de todo mal, em nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos.
pedimos e já te agradecemos em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, Jesus. Graças a Deus.